Começa agora o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando o livro de Josué e nos surpreender com a graça divina que escolhe pessoas improváveis, como eu e você, para manifestar o seu poder. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, por amar esse programa, por estar conosco toda semana. E a gente fica muito feliz de saber que você é um estudioso e um amante das Escrituras Sagradas. Bom, você sabe que esse programa é feito na companhia de amigos queridos que vêm aqui a cada trimestre, a cada temporada, deixam tudo lá, suas atividades, sua família, e vêm aqui compartilhar conosco esses momentos preciosos de estudo da Bíblia, e eu quero apresentar e agradecer a presença deles mais uma vez. Aqui à minha direita está o pastor André Vasconcelos. André, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um privilégio estar aqui compartilhando este momento tão especial com amigos queridos. E eu aproveito, pastor Vinícius, para mandar um abraço para minha esposa, Angélica, que está nos acompanhando, e dois amigos pastores que estão nos acompanhando também nas suas respectivas igrejas, né? O pastor Marcelo, em Denze, na Bélgica, e o pastor Bruno Flávio, em Treyer. Quer dizer que o programa Lições da Bíblia está chegando em vários países aí? A gente está falando sobre promessa, herança. Eu prometi para eles que ia mandar um abraço para eles. Marcelo e Bruno. Marcelo e Bruno, um abraço para vocês, queridos amigos aí. Aqui, à minha esquerda, o pastor Nilson Caetano. Nilson, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E também aproveito para mandar um abraço mais uma vez para a comunidade Encontro Vida, mas também para minha esposa Juliane, para o Arthur, para a Laura e o Ian, são meus filhotes, né? E para 3 igrejas que eu tive a oportunidade de fazer Missão Caleb esse ano lá, levando jovens da minha igreja na Europa, que é a igreja de Manchester, eles assistem o programa, de Londres e de Barcelona, eles estão ligados no Lições da Bíblia também, são igrejas brasileiras que, né, nesses lugares aí. Que legal, um abraço para os amigos brasileiros aí que estão acompanhando nosso programa na Europa, né? Os 2 exemplos aqui vêm de lá. E aqui o pastor Jonatas, amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu acho que eu vou pegar o embalo, né? E também mandar um abraço para minha família que está acompanhando lá, minha esposa. Alguma igreja na Europa também, Jonatas? Não, eu não estou nesse nível aí. Mando um abraço, né, para a igreja Cosme de Farias, lá em Salvador, que legal, né? Que estão acompanhando. E também para minha avó, a dona Tereza, né, que sempre acompanha Lições da Bíblia, apoia os projetos da Novo Tempo. Um abraço para ela também. Dona Tereza, um abraço para a senhora. Muito bom ter a senhora aqui com a gente também. Pastor Nilson, ora para nós, por favor. Vamos orar então. Nosso querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa, ela pode mudar não só o rumo da nossa vida, mas o destino de nações. Amém. E obrigado porque o Senhor nos escolheu para podermos compartilhá-la também com outros. Pedimos a Tua bênção e direção agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Nilson, vamos começar contigo aqui. O título da lição dessa semana é bonito. Surpreendidos pela graça. A graça de Deus realmente é surpreendente, não é? Porque Deus escolhe muitas vezes pessoas improváveis para, por meio delas, manifestar o seu poder. Foi assim na minha vida, é assim na vida de muitas pessoas, e os exemplos bíblicos dessa semana falam muito forte disso, especialmente Raabe, né? Perfeito, o texto exatamente vai na pessoa de Raabe, né? Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu os espias com paz. Nós vemos Deus como sendo um Deus da segunda chance. Numa geração ou numa era dos cancelamentos na internet, você erra, vacila e é cancelado, nós vemos a Bíblia apresentando um Deus que dá a segunda chance. Israel está recebendo uma segunda oportunidade agora para entrar em Canaã. A primeira geração havia morrido, eram rebeldes, ficaram circulando pelo deserto lá por 40 anos. E a nova geração, os jovens de 20 anos para baixo, e Josué e Caleb, que permaneceram fiéis, agora eles vão entrar na terra da promessa. E eu aprendi sobre promessa algo que talvez faça sentido para quem está nos assistindo, que Deus, quando a gente ora com base apenas na esperança, a gente ora
e tem esperança de que aquela oração vai ser atendida. Agora, quando você pesquisa na Bíblia todas as promessas de Deus e ora com base na promessa, você tem certeza de que a oração vai ser atendida. Então eu aprendi com essa história de que a gente deve orar com base na promessa, porque Deus é fiel, Ele não falha na palavra dEle, na promessa dEle. E a palavra e a promessa é que Ele vai em busca dos improváveis. Na Bíblia a gente vê um monte de improváveis e na nossa vida também, e Raabe é um exemplo perfeito disso, né? Muito legal, pastor Jonas. É curioso que Deus realmente é o Deus da segunda chance, também na experiência de Israel. Né? Foi mencionado aqui, 40 anos antes, havia uma expectativa de entrar na Terra Prometida, 12 espias foram enviados para ver a Terra, e 10 deles voltaram com um relato muito negativo, o que acabou influenciando a perspectiva do povo, e em função da atitude hostil que eles tiveram em relação à promessa de Deus, não creram nela, eles acabaram postergando sua presença no deserto por 40 anos. Cerca de 40 anos depois, uma nova chance, uma nova oportunidade para Israel, agora espiar de novo a terra em sua primeira cidade após o Jordão, que é Jericó, uma cidade forte, com muros muito elevados, mas Israel estava tendo uma nova oportunidade. É verdade. E essa nova oportunidade tem o mesmo cenário, né? Isso nos chama atenção. Eles estão novamente em Sitim, esse que é um lugar especial porque foi ali que toda a confusão em torno dos espias, né, aconteceu. O episódio onde eles duvidaram, né, não creram no poder de Deus de fazer com que eles tivessem condições de obter a terra. Depois, nesse mesmo lugar, nós tivemos também ali a questão da idolatria com as mulheres moabitas, a prostituição sexual cultual, né? Então, Deus coloca Israel no mesmo cenário, né? E dá agora para Israel uma nova chance. Muita coisa mudou nesse período, especialmente aquela geração tinha ficado no deserto, agora uma nova geração tinha surgido. Era uma geração que tinha, durante esses 40 anos, com certeza amadurecido espiritualmente, e esse é uma das coisas que o deserto faz com a gente, né? Os desertos da nossa vida, nós realmente amadurecemos, e nesse deserto eles amadureceram, e agora eles estão de novo na terra prometida. Quando a gente, na porta, né, na beira da terra prometida, quando a gente pensa nas duas ocasiões, a gente leu, né, em Números 13, 14, esse relato, a gente vê que todos os espias, eles concordavam nas capacidades militares daquela região, eles concordavam no produto da terra, né? Então havia uma concordância, porque eles estavam avaliando fatos, e quando a gente está avaliando fatos, não há o que discordar, fatos são fatos. Agora, o que muda aqui é como você vai avaliar esses fatos, né? É a perspectiva da fé, que faltou para a primeira geração e agora a segunda geração tinha tinha a oportunidade de exercer, né? E a gente pensa nos fatos da nossa vida e a gente sempre tem que olhar os fatos, por mais duros que eles sejam, pela perspectiva da fé. E agora eles tinham essa oportunidade, né, de olhar pela perspectiva da fé. Uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo também essas duas ocasiões, esses dois relatos, é que nesse segundo relato eles não trazem nenhuma prova, né? Não há nenhuma prova da terra, não há uma exploração abrangente da terra, eles estão mais tempo escondidos do que necessariamente espiando a terra. Então é uma circunstância bem diferente. A única coisa diferente, a única coisa que eles trazem é a confissão de Raabe, a prostituta. E com essa confissão é suficiente para convencê-los de que agora eles estão preparados. Então, é uma segunda chance, o mesmo cenário, mas as pessoas são diferentes e a disposição de crer é diferente. Isso vai fazer toda a diferença também. Interessante que eles vão até Jericó para ver o que o inimigo planejava fazer, mas de certa forma eles vão lá e recebem um testemunho, vendo que o povo está com o coração contrito, o povo está temendo e o povo sabe tudo o que eles haviam feito contra os reis dos amorreus, os reis que estavam para lá do Jordão, né? E toda a trajetória desde a saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, eles vão para espiar e ver as fragilidades da terra, ver o que o inimigo planejava fazer, mas eles voltam com a fé e a confiança renovada com o testemunho de uma prostituta, vendo que o povo de fato tem medo do que Deus pode fazer. Aquele Deus, o Deus de Israel, que libertou o povo da escravidão do Egito, que venceu os reis amorreus e que agora está dando Canaã para que o exército israelita avance e conquiste.
Isso é um ponto a chamar a atenção. Quando a gente faz essa comparação entre o relato dos primeiros espias e os segundos, tem alguns detalhes interessantes. Sempre me chamou a atenção que o discurso de Moisés, em Deuteronômio, quando ele vai narrar o episódio dos espias, ele apresenta um dado bem interessante. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, ó, então todos vós vos achegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidades devemos ir. Esse texto dá a entender que a iniciativa não foi divina, que a iniciativa foi do povo. Quando a gente vai para o relato de Números 13, nós vemos o Senhor falando, envia homens que espiem a terra. Se a gente concilia os dois relatos, provavelmente o que aconteceu foi que o povo pediu e Deus falou, ok, manda esses homens para que espiem a terra. Só que um detalhe que foi mencionado, inclusive na semana passada, eu destaquei aqui o uso do verbo, porque o verbo espiar aqui não é o mesmo verbo usado em Josué, capítulo 2, nem a mesma palavra para espias. Aqui o verbo tour, ele tem a ideia de você ir contemplar, de você desbravar. Fazer um tour. Fazer um tour. Por isso que ele... Um tour. Você achou que o hebraico ajudou agora, né? Pois é, nem sempre tem esse trocadilho aí, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Fazer um tour. Você vai ali, inclusive, um verbo parecido em hebraico moderno que eles falam tiul, que é viajar, né? Então aí tem essa sonoridade, né? Tem essa semelhança. Fato é, aqui eles deveriam contemplar a terra. Deus falou, ok, vocês querem espias? Então manda alguns homens para que eles desfrutem, para que eles vejam, para que eles explorem a terra. E eles trazem, né, produtos dessa terra e tudo mais. E ainda assim, o povo não é convencido. Apenas 2, Josué e Caleb, permanecem leais. E com certeza há alguma relação com isso quando Josué envia 2 espias. Talvez ele tenha pensado assim, não, é melhor enviar menos gente porque mais certamente vai dar mais problema. Então vamos deixar um número reduzido aqui, 2 homens de confiança, para que eles vão até a terra e possam então, nesse caso de Josué, espiar a terra num contexto militar. Eu achei muito legal a comparação que vocês fizeram, né, entre esses 2 episódios separados por 40 anos, né? É que na primeira ocasião, você mencionou isso, eles voltaram com os frutos da terra. Então, era uma grande propaganda, né? Imagina aquelas uvas grandes, aquelas coisas gostosas, em um relato de que a terra era fértil, tudo aquilo era para encher os olhos. Mas mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. O efeito esperado era que o povo vai querer, né? É uma, digamos assim, é uma propaganda, é uma publicidade. Agora, no segundo episódio, 40 anos depois, eles não voltam com nada. A Bíblia não relata que eles tenham voltado com alguma coisa. Mas eles voltaram, como você disse, com o relato de fé de uma mulher improvável, uma prostituta. E veja que este efeito realmente é muito mais poderoso que o primeiro. Os frutos, as coisas materiais, por mais lindas que fossem, resultou na rebelião. O testemunho de fé resultou na coragem. Então, isso eu acho que tem uma aplicação muito forte para a nossa vida. Veja, nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Aquilo que Deus diz, inclusive usando pessoas para estimular a nossa capacidade de crer. Tiremos os olhos das coisas, porque as coisas, elas passam. Elas não têm condição de fundamentar a nossa experiência de fé. Agora, o que fundamenta realmente a experiência de fé é a palavra de Deus e o testemunho de gente que realmente creu nisso. E Raabe está aí para nos incentivar a crer no Deus do impossível, no Deus do improvável, né? No Deus que vai fazer as muralhas caírem simplesmente porque Ele é poderoso e nós podemos crer nisso, né? É verdade. Nesse sentido, a confissão de Raabe, ela é tão improvável quanto as muralhas caírem, né? Exato. Nesse sentido, é de um lugar inesperado. A graça vem de um lugar realmente inesperado. Quem imaginaria, né, que Raabe confessaria Israel da maneira como ela confessou, né? Então, nesse sentido, certamente, só corroborando com o que você disse, esse testemunho fortaleceu ainda mais, né, essa convicção em Israel. Exato. E Josué, ele não se destaca necessariamente por sua capacidade ou habilidade militar, embora fosse necessário, mas sim pela dependência que ele tinha na promessa de Deus. Então, ele tinha certeza de que a vitória viria ali. E toda a estratégia militar agora está baseada no testemunho
de uma improvável que é Raabe. Eu queria trazer uma história bem rápida que eu vivi quando eu fui pastor na Central de Aracaju, e uma irmã teve uma visão muito focada para os improváveis do centro da cidade. E ela disse: pastor, todo ano eu faço aniversário para mim, faço uma festa, alimento, crio algo e recebo presentes. Eu queria dar presente para os improváveis do centro. Eram pessoas em situação de rua, prostitutas, enfim. E ela disse: o senhor toparia fazer uma programação espiritual no centro do meu aniversário, só que servindo a eles? Eu falei: vamos fazer. Então ela contratou toda uma equipe, levamos o coral, preparamos uma camiseta com o nome A Paixão de Cristo é Você. Era na época daquele projeto da Semana Santa, evangelístico, né? E tudo. E aí ela chegou para mim com um problema. Ela disse assim: pastor, as pessoas em situação de rua irão para o aniversário. Era na calçada de um banco, no centro. Mas as prostitutas não poderão ir. Eu falei: por quê? Porque se elas saírem do ponto ali onde elas trabalham, os cafetões que esperam receber delas uma parte, eles vão cobrar. E como elas vão estar no aniversário, elas não terão dinheiro. O senhor acha que é errado eu pagar 2 horas do trabalho delas para elas irem assistir esse culto de aniversário? Eu falei: não, irmã, pode avançar. E ela conseguiu levar 10 dessas mulheres. Chegando lá, elas vestiram a camiseta. E uma das cenas assim que para mim é muito emocionante é quando todos estão sentados à mesa, com a mesma camiseta, A Paixão de Cristo é Você. O coral jovem da igreja com a mesma camiseta, todos. E ali eu percebi o que é a graça. No reino de Deus não tem pessoas melhores ou piores. Aquelas pessoas foram servidas pelos garçons, comeram bolo, levaram presentes para casa. A irmã não ganhou um presente, mas ela presenteou todos que foram, mais ou menos, sei lá, umas 80 pessoas ali. Então eu vejo que, como cristãos hoje, temos que ter um olhar para os improváveis, assim como esses 2 espias viram em Raabe uma pessoa confiável, confiaram na palavra dela, né? É verdade, imagino que para eles, como nessa situação também não foi tão fácil, mas eles entraram naquela casa que os acolheu. Uma casa improvável também de receber pessoas religiosas e cristãs, né? Imagina você entrar na casa de uma prostituta, mas foi o único local naquela cidade toda que pôde receber aqueles 2 homens, né? E ali eles receberam acolhida, eles receberam proteção. Ela usou as suas palavras, né? Até não verdadeiras, né, para poder defender a vida daqueles homens, mas Deus usou aquilo que ela pôde entregar e ela deu um testemunho que fortaleceu a fé de Israel para avançar, como nós conhecemos a história. Deus é poderoso e está repetindo esses milagres ainda hoje. E nós podemos crer, confiar, porque também o improvável vai acontecer em nossa vida, né? Nós vamos fazer um breve intervalo agora, para a gente respirar um pouquinho aqui na nossa conversa, né? E você tem a oportunidade de também adquirir a sua lição da Escola Sabatina. Você já fez isso? Então faz o seguinte agora, manda ou entra no site lições.cpb.com.br e ali você vai descobrir como adquirir essa lição tão especial que tem abençoado tantas pessoas. E eu queria fazer um destaque especial. Além de todo o conteúdo que você acompanha aqui, há na lição que você adquirir também um encarte para encontros de pequenos grupos, exatamente, um encontro fora do encontro. Nós nos reunimos todos os sábados pela manhã nas igrejas adventistas, inclusive você é nosso convidado para amanhã, às 9 da manhã, estar conosco em uma das nossas igrejas, para estudar a lição da Escola Sabatina. Mas você também aqui encontra na nossa lição um encarte para você ter um tema para um estudo bíblico, para fazer na sua casa ou na casa de uma outra pessoa, e esse trimestre nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Então, faz o seguinte, entra agora no site lições.cpb.com.br para que você também possa adquirir a nossa lição da Escola Sabatina e receber as bênçãos de Deus. Vamos fazer um breve intervalo agora, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, agradecendo a sua presença, a sua companhia, a sua audiência. Deixa eu fazer uma recomendação carinhosa para você e para você que tem filhos, crianças ainda, ou quem sabe os netinhos. Olha que coisa legal, a Novo Tempo está lançando a revista Esperança, edição especial Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. É isso mesmo, um estudo bíblico infantil
escrito pelo Dr. Rodrigo Silva. Aqui você vai encontrar descobertas arqueológicas, estudos profundos da Bíblia, numa linguagem acessível para crianças, muito bem ilustrado, como está aqui na capa. Olha que legal. Então, o que você está esperando? Peça agora o seu guia de estudos para você presentear as crianças que você ama. É só você mandar uma mensagem para 12982444449, preencher um rápido cadastro e nós vamos mandar de graça essa revista para você abençoar uma criança especial. Faça isso agora. Vamos continuar conversando aqui sobre o nosso tema do Guia de Estudos dessa semana, Pastor Jonatas, e vamos retomar a confissão maravilhosa que Raabe fez, cheia de elementos teológicos profundos, fundamentando assim a decisão de crer no Deus de Israel. É verdade. Inclusive, eu gostaria de convidar o amigo que está nos acompanhando e amiga que leia essa confissão com calma, né? Está em Josué capítulo 2, verso 2 a 11. A gente não vai ter tempo de fazer isso agora, mas é uma confissão realmente fantástica, que em primeiro lugar nos lembra que o problema de Deus não era com os cananitas. O problema de Deus era com a religião de Canaã, né? Que era uma religião que mais tarde a gente vai estudar com mais detalhe, degradava as pessoas, né? Trazia sofrimento e não bem, né? E a confissão de Raabe mostra isso, que Deus não era uma questão etnográfica, não era uma questão de onde as pessoas eram, era quem eram as pessoas, a cultura e não os indivíduos, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa confissão de Raabe é o fato de que ela menciona aquilo que Deus tinha feito no passado para Israel, tanto num passado mais longínquo, 40 anos atrás, por volta de 40 anos atrás, quando eles passaram o Mar Vermelho, nós ouvimos o que o Senhor fez, abrindo o Mar Vermelho, né? E passando a seco. E ouvimos o que vocês também fizeram com os reis, e nós estamos amedrontados. Ela menciona que o nosso coração se derreteu, né? No sentido de que eles estavam completamente apavorados, né? E isso me chama a atenção porque a fala dela demonstra que a primeira geração estava equivocada. Porque a primeira geração, que foi aquela que esteve 40 anos antes espiando a terra, eles estavam assustados, eles estavam apavorados. E já nessa ocasião, eles, lá em Jericó, já tinham ouvido falar do que Deus tinha feito no Mar Vermelho. E era eles as pessoas que realmente estavam amedrontados, né? Então, me chama a atenção o fato de que ela tem esse conhecimento e, a partir desse conhecimento, ela toma uma posição. Então, nesse sentido também, a confissão dela é impressionante, porque a primeira geração viu o que Deus tinha feito no Mar Vermelho, viu todos os milagres e mesmo assim eles não confiaram. Ela apenas ouviu e o fato dela ouvir foi suficiente para que ela cresce, né? Então isso me lembra do que Jesus diz no final de João, né? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu achei muito significativo você dizer que o problema de Deus não é com os cananitas, mas com a religião cananita. Porque de fato essa é uma religião degradante, que degrada o ser humano. Aqui nós temos um exemplo. A personagem principal do capítulo 2 aqui é uma prostituta cananita que vivia na cidade de Jericó. Ao que tudo indica, a função social dela de prostituição era bem aceita, quem sabe até aprovada pela religião daquele lugar. As religiões ali desse povo tinham as prostitutas e os prostitutos cultuais que participavam do serviço de adoração. Nós não sabemos exatamente se era essa a condição dela, mas o fato é que tudo leva a crer que a prostituição era algo ok para aquela sociedade degradada. Enquanto que a religião de Israel é uma religião moral pura que vem de Deus, que valoriza o ser humano e que não degrada o ser humano. Então, nós percebemos que Raabe, ela está refletindo o temor que havia em Jericó, em Canaã, em relação ao Deus de Israel, mas também sugere-se que também há uma expectativa de libertação também por parte dela. Ou seja, crendo no Deus de Israel, no Deus poderoso de Israel, ela não precisaria mais ser quem ela foi até então. Porque o Deus de Israel, ele é poderoso para reverter situações drásticas, histórias perdidas e trazer salvação e libertação para as pessoas. É muito lindo a gente saber que após a destruição de Jericó, Raabe se casou com um príncipe de Israel.
com quem teve um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jessé, que teve um filho chamado Davi, que foi pai de uma linhagem de reis, da qual nasceu Jesus Cristo. O temor e a confissão dessa mulher resultou no fato de que ela foi inserida na linhagem messiânica como uma mulher salva pela graça. É uma grande surpresa disso, né? Porque Deus colocar uma pessoa como essa e de quem ele pode suscitar o seu próprio filho, né? Por isso que nós precisamos inserir os improváveis na família da fé. Né? Interessante que a graça floresce onde menos a gente espera e transforma estrangeiros em herdeiros. E no caso de Raabe, da linhagem do Messias. Olha, como que Deus... A graça é surpreendente, né? Eu acho muito interessante como o narrador relata esse texto e atribui à fala de Raabe palavras que são características do contexto pactual da religião israelita. Por exemplo, versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aqui, quando aparece a palavra Senhor com versalete, esse destaque tipológico aqui, é porque no original hebraico estão aquelas 4 letras chamadas de tetragrama, que é o nome de Deus do contexto da aliança, que é usado no Antigo Testamento. Esse termo Senhor, e ela se refere ao Deus de Israel como Senhor, como Yahvé ou Yahweh. E depois ela diz, agora pois jura-me vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, e assim por diante. Ela segue o texto. Eu destaco aqui o uso da palavra misericórdia, hesed, que é a fidelidade pactual de Deus. Esse é um termo difícil de traduzir. Às vezes ele é traduzido como lealdade, às vezes como amor incondicional, como fidelidade, mas na Bíblia a ideia é que é aquele compromisso que Deus tem com aquele que é leal, fiel, esse compromisso misericordioso, compassivo com aquele que é obediente e segue as estipulações do pacto. Então ela utiliza essa linguagem, mostrando que ela já conhecia alguma coisa do Deus de Israel. A fama do Deus de Israel chegou antes do povo. E é interessante isso, porque na mecânica da pregação, quando a gente vê na mecânica profética da pregação, a gente pode ver lá, por exemplo, em Jeremias 18, 7 e 8, que quando Deus anuncia a guerra para um povo ou uma nação, é para que ele se converta e se arrependa para que Deus não destrua esse povo ou essa nação. Então, a própria condenação dos cananeus, como ela diz aqui no versículo 10, que ouviu dos reis amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais o povo de Israel havia destruído. Então, ela entendeu que a mensagem de destruição, a mensagem de juízo era em si uma oportunidade de arrependimento. E é exatamente isso que vai acontecer na vida dela. Ela vê na condenação de Jericó uma oportunidade de pertencer ao povo de Israel. É muito lindo isso, né? Perceber Deus, o Deus dos improváveis, resgatando uma vida, salvando vidas. Como você disse, o problema não é com os cananeus, porque Raabe era uma cananita, prostituta cananita, e Deus a salvou, não porque fosse cananita, porque Deus não faz distinção de pessoas, salvou porque ela creu no poder dele, né? Se você me permite, pastor Vinícius, mais um exemplo, vamos pensar na história de Jonas em Nínive. Os assírios foram um dos povos mais cruéis que já existiu na face da terra. Jonas vai pregar em Nínive, a capital do Império Assírio, nesse momento, e ele proclama, em 40 dias Nínive será subvertida. Ele não fala, se vocês se arrependerem, não. Ele só fala, vai ser subvertida, vai ser destruída. Tem um trocadilho ali na palavra, porque ela pode ter um significado ambíguo e o rei vai se apegar justamente a essa ideia de que haverá uma subversão, uma mudança, e ele se apega no aspecto positivo dessa ambiguidade, convoca o povo para vestir panos de saco, fazer um jejum, e se arrepende, e Nínive não é destruída. Ou seja, a mensagem de destruição em si é um chamado para o arrependimento. Exatamente. Isso está acontecendo hoje com a pregação do Evangelho. Né? Deus não quer que ninguém seja destruído.
Deus quer salvar a todas as pessoas e todos aqueles que crerem no Evangelho eterno serão salvos. Essa oferta está para todas as pessoas, né? Então esse é um Deus de graça, né? Um Deus que dá sempre segundas chances, né? Como eu falei, quando a sociedade nos cancela, a gente tem um Deus que dá segundas chances, nos coloca no caminho certo. Pensando um pouquinho sobre Raabe, pode até haver um conflito ético agora, porque ela mente, de certa forma, para poder salvar os espias. E é importante ressaltar, e você mencionou muito bem, Vinícius, o contexto, de que ela vivia numa sociedade pecaminosa, a ideologia de Canaã era devastadora, ela era uma mulher prostituta, embora apresente valores assim extraordinários, que ela tinha valores muito importantes, significa que as pessoas que muitas vezes o mundo despreza e escanteia, essas pessoas muitas vezes têm valores essenciais como Raabe tinha. E aqui o destaque não é para a mentira dela. Havia um contexto, ela estava numa área completamente pecaminosa. Então Deus não exalta aqui a mentira, mas Deus exalta a fé de Raabe, lá no livro de Hebreus. Só contextualizando, né, porque ela escondeu os espias na casa dela e o rei de Jericó ficou sabendo que ela tinha tido contato com eles. E eles estavam lá escondidos quando os enviados do rei foram lá e ela disse, não, eles não estão aqui. Mas eles estavam escondidos ali no eirado da casa dela, né? Então ela fez isso, como você colocou muito bem, para proteger a vida deles. Deus não está assim, dizendo, olha, tudo bem para vocês contarem mentira. Não é nada disso. O foco aqui é o que o autor do livro de Hebreus, que eu creio seja o apóstolo Paulo, disse. Ela, pela fé, recebeu os espias com paz. Por isso, ela é uma pessoa que é aplaudida. Não é a mentira, mas o propósito que ela tinha dentro do contexto em que ela vivia, né? Inclusive, tem uma curiosidade até arqueológica, né? Porque o exército está circundando a cidade e tem um contexto da espera, mas chega um momento que os muros caem. Então, você espera para que a promessa seja cumprida e Deus, de maneira sobrenatural, derruba ali os muros. E os arqueólogos observam que parte dos muros caíram para fora, eles encontraram vestígios de fuligens, né, de tijolos que foram incendiados, que foram queimados, corroborando com o relato bíblico. E, inclusive, na casa de Raabe, a Bíblia menciona que a casa dela, localizada em cima da muralha, não caiu porque a promessa era de que não só ela, mas quem estivesse dentro da casa dela ali, os familiares e tal, seriam protegidos se o cordão vermelho estivesse ali na janela, né? E esse é um ponto bem interessante. A questão do cordão vermelho me chama bastante atenção, porque a expressão utilizada para cordão em hebraico é a palavra esperança, tikvat. Aqui você tem uma materialização de um conceito mais abstrato. A esperança concreta é a corda, né? Então é muito interessante que ela tenha sido resgatada e que o sinal de sua preservação seja a esperança vermelha pendurada na janela da sua porta. Esse conceito é interessante, você mencionou, André, que a palavra para a esperança é corda. Aqui ela tem a acepção de corda, mas é a palavra tikvat, que é a palavra esperança. Então aqui, a esperança, a corda é algo que você se apoia e tudo mais. Então, aqui, confere esperança, né? Exatamente. Então aqui você tem o conceito de esperança apresentado de uma forma material, né? Ele assume, nesse caso, a acepção de corda ou de um barbante, algo que você... um fio, né? Um tipo de fio. Mas o fato é que a palavra é a palavra esperança. É interessante que isso nos lembra, até certo ponto, a própria Páscoa, né? Havia um sinal colocado na porta, aonde era ali a manifestação de que naquele lar havia alguém que confiava na proteção divina. Aqui está acontecendo a mesma coisa com Raabe. Há esse sinal para demonstrar também que ela confiava nessa proteção divina, né? E a palavra sinal que aparece lá também aparece aqui, né? Então é muito interessante a gente perceber também esse ponto. Aqui ele aparece a palavra em si é tikva, né? Ele aparece tikvat hashani por causa dessa relação, ele tem essa mudança, ele passa de um substantivo para um substantivo construto, que a gente diz que seria o fio de escarlate, literalmente, né? Mas, como eu falei, a palavra tikva, ou tikvat, como aparece aqui, ela vem do termo esperança. E a gente sabe que a palavra escarlate ou vermelho, dependendo da tradução, é um símbolo consistente
ao longo de toda a Bíblia para se referir ao sangue, né? Ao sangue barra a expiação. É um termo que também aparece no contexto das roupas sacerdotais. O fato é que o sacrifício, o sangue, o carmesim, né? Depender da versão utilizada, tudo isso aponta para um sacrifício que é o que nos confere, de fato, a salvação e a libertação. Eu acho que além dessa nuance muito interessante, eu acho que eu destaco a questão do sinal, né? Há uma distinção de uma casa em Jericó. Uma casa não será destruída e essa casa está sinalizada por decisão de uma pessoa. Ela pediu para não ser destruída, ela clamou para não ser destruída e ela foi sinalizada. Então, como ocorreu na Páscoa, as casas que tivessem o sinal do sangue nos umbrais das portas, elas seriam protegidas da destruição dos filhos primogênitos. E este padrão é um padrão repetitivo ao longo da história. Deus também distingue o seu povo, Deus sinaliza o seu povo com características específicas para que esse povo seja reconhecido como dele. Então, Deus chama a mim e a você e a todos nós aqui para sermos parte do seu povo e ele sinaliza isso. É o sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados, que nos dá nova esperança e que caracteriza-nos como filhos de Deus e o Espírito Santo escrevendo a sua lei no nosso coração. É sobre isso que nós estamos conversando aqui nessa temporada e neste bloco. Nós vamos fazer um intervalo agora. Você continua aí acompanhando o show do intervalo da Novo Tempo, né, com essas bênçãos de palavra de Deus que você acompanha e a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. Que bom ter a sua companhia, que bom ter a sua presença conosco. E eu quero agradecer especialmente a você, que é Anjo da Esperança, que ajuda a manter a TV Novo Tempo no ar. Você sabe, a Novo Tempo é um milagre de Deus. A nossa emissora está no ar apenas para pregar o Evangelho. Você pode ver a TV Novo Tempo e você nunca vai encontrar um anúncio comercial aqui. Por quê? Porque nós acreditamos que a nossa missão é exclusivamente falar do amor de Deus para as pessoas, não é? Então, muito obrigado por manter a nossa emissora no ar, ajudando aí, sendo um anjo da esperança. E eu quero convidar você também a se tornar um anjo da esperança, você que ainda não é. Então, se você deseja se tornar um anjo da esperança, você pode mandar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela, e a nossa equipe vai atender você com muito carinho, com muita gratidão por você fazer parte dessa corrente do bem, do amor, para levar o Evangelho a mais e mais pessoas. Pastor Jonatas, nós vimos no bloco anterior a história de Raabe, é uma história marcante, uma história muito forte, uma história muito bonita, de como Deus usa uma pessoa improvável e por meio dessa pessoa abençoa, não é? A vida dela, a família dela, e insere uma pessoa improvável, surpreendentemente, no povo de Deus, e mais do que isso, no caso de Raabe, entre aqueles que antecederam o próprio Filho de Deus na linhagem de Jesus. Agora, nós vamos falar sobre os gibeonitas, outros povos cananitas que estavam também condenados, com quem Israel não deveria fazer nenhuma aliança, nenhum pacto. A ordem divina era para que eles fossem expulsos da terra. Mas os gibeonitas têm um pacto, eles têm uma estratégia, e eles vão chegar com essa estratégia a Josué, e aqui nós vemos Josué passando pelo seu primeiro grande teste, né, como líder aí. É verdade. Aqui os gibeonitas são, junto com Raabe, as únicas pessoas em Josué que realmente acreditam no que Deus ia fazer com a terra de Canaã. Então eles não duvidam. Nesse sentido, eles, embora sejam motivados pelo medo, eles confiam no que Deus tinha dito através de Moisés, né? E então eles elaboram um plano. E eles, quem sabe, são os primeiros atores da Bíblia, né? Porque eles realmente encenam de maneira perfeita um plano que a Bíblia chama de astuto, né? A palavra astuta na Bíblia, astúcia, ela pode ter uma conotação positiva, no sentido de ser esperto no bom sentido, né? E ser inteligente, né? Prudente. Será que é a mesma palavra para serpente lá em Gênesis 3? Arum, exatamente. Armar, aqui ocorre armar, mas lá arum, mas é a mesma raiz. Que a serpente também é a mais astuta de todos. A mais astuta de todas. Então, eles são astutos. E qual é a astúcia deles? Eles
eles deixam pão ficar velho, né? Os cântaros, né? Também ficarem velhos, eles se vestem, né? Como se eles tivessem vindo de uma longa viagem, e eles vão falar com Josué, pedindo que fosse feito um pacto com eles. Eles tinham vindo de muito distante e por isso eles queriam fazer esse acordo de que Israel não os destruiria, né? E eles caíram, né, nessa astúcia, os israelitas, né, caíram nessa astúcia deles, porque eles acabaram fazendo essa aliança com os gibeonitas, né? O que chama atenção nesse sentido, né, é que quando eu comparo Gibeão, os gibeonitas com Raabe, né, eu consigo ver algumas semelhanças, né? Eles têm, ambos, a base da fé deles é o que eles ouviram. Eles não viram, mas eles ouviram. Eles utilizaram o mesmo meio, a mentira, nos dois casos, embora Raabe mentiu, né, para proteger os espias, eles mentiram para salvar a própria pele, né? Resultados imediatos foram livramentos, o objetivo, eles queriam ser poupados, né? Então muitas semelhanças, mas os resultados são bem diferentes. Enquanto Raabe recebe a cidadania plena, né, os gibeonitas, eles se tornam escravos. Embora mesmo isso acabou se tornando, Deus transformou essa bênção em maldição no futuro, essa maldição numa bênção, né, no futuro. Então eu acho que o caso com os gibeonitas ilustra muito bem o perigo de que, para nós, né, de nós sermos enganados pelas aparências. Eles não consultaram o Senhor e, porque não consultaram o Senhor, acabaram sendo enganados e fizeram uma aliança com um povo que eles não deveriam ter feito. Isso é uma lição muito forte para nós, né? Porque às vezes nós somos seduzidos pela aparência e pela astúcia, né? E às vezes também o contexto de bênçãos e vitórias muitas vezes pode nos levar a não prestar atenção nos detalhes, né? Os detalhes são muito importantes, especialmente aquilo que é básico precisa ser feito. Nós, antes de tomar qualquer decisão, precisamos buscar a Deus, saber o que Ele pensa. E Josué me parece que falhou nesse ponto aqui, ele não buscou, né? Agora, o que me chama a atenção, no contexto humano da liderança, né, é que, por mais que Josué tenha falhado, ele permaneceu fiel e Deus o guiou. E isso mostra um ponto frágil de Josué no qual a gente se identifica, já pensou? A Bíblia apresenta os pontos frágeis dos seus heróis. Josué é um grande líder e ele está com uma mega responsabilidade de assumir o lugar de Moisés, e agora a Bíblia apresenta que no seu primeiro grande dilema, né, de discernimento, ele tem uma falha ali, porém eu consigo me identificar, porque como pastor, né, 23 anos... A gente também erra, né? A gente também erra, né? Quantas falhas a gente já teve, envolvendo discernimento, envolvendo também não consultar o Senhor para uma decisão ou outra, por um rumo que a igreja precisaria tomar, enfim. E às vezes a gente vai confiando na nossa própria habilidade e força. Então aqui eu consigo extrair essa lição de Josué. Apesar de ser um líder extraordinário, a Bíblia menciona que ele teve esse ponto, entre outros também, certamente, pontos frágeis, né? E também é muito curioso perceber que mesmo os gibeonitas mentindo e teatralizando aí, eles foram poupados pela fidelidade e honestidade de Josué em manter aquilo que ele prometeu. Manter a palavra. Veja, que ele poderia falar, não, eu fiz esse pacto porque eu acreditava que era uma coisa. Vocês falaram, mas vocês estão mentindo. Mas ele empenhou a palavra dele e ele manteve a palavra. Então, aqui nós temos um reforço que na Bíblia a verdade é muito importante. Mesmo quando ela vem num contexto astuto como esse aqui. A verdade é muito importante. E eles também, por outro lado, gibeonitas, embora degradados, com a moral ruim, eles também tinham um propósito positivo no coração, mesmo mentindo. Eles queriam ser salvos. Então, a graça os alcançou, também como alcançou Raabe, né? Quero puxar um gancho no que o pastor Jonatas mencionou, de como Deus transforma uma maldição em bênção, porque eles usaram um estratagema, enganaram, conseguiram aquilo que eles queriam, que era serem poupados, né? Porque os cananeus haviam sido condenados à destruição, como Deus havia instruído o exército de Israel, a liderança de Israel, a não deixar nenhum ser vivo. Esse é um tema que a gente vai tratar aqui em outros contextos, mas eu queria chamar a atenção qual foi o veredito de Josué sobre eles, aqui no capítulo 9, no versículo 23, e ele diz: dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus.
Olha só que coisa o conceito de escravidão em Israel. Eles vão ser escravos, vão rachar lenha, mas vão rachar lenha para quê? Para a casa do meu Deus. Santuário. Ou seja, eles vão ser servos, vão ser assistentes dos levitas e dos sacerdotes no contexto do templo. Interessante que quando a gente vai lá para Esdras, muito tempo depois, no contexto do povo de Israel, depois de conquistar Canaã, ter os reis, o povo desobedecer, ser levado para um cativeiro, depois do cativeiro do Reino do Sul em Babilônia, e o povo já, não mais todas as tribos, mas o povo judeu retornando do exílio, Esdras vai dizer, no capítulo 8, versículo 20, num contexto de listas, ele vai dizer que dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Olha só que interessante. Até o período de Esdras havia servidores do templo. A maior parte dos comentaristas bíblicos, a tradição judaica também associa esses netinim, que é a palavra utilizada aqui, né, que são aqueles que foram doados para o templo, que são os servidores do templo, como os gibeonitas e outros povos, outros estrangeiros que se tornaram servos, né, para rachar lenha, cuidar dessas questões materiais que havia necessidade no templo. Nesse sentido, como o pastor Jonatas mencionou, Deus transforma algo que seria aparentemente uma maldição numa bênção. Aquele que é o estrangeiro, Deus traz para perto de si, para estar no templo. Eles vão trabalhar, vão servir, mas eles vão servir para a obra de Deus no templo. Pois não. Desculpa. Como Deus é especialista em fazer isso, né? Transformar as nossas fragilidades, às vezes os nossos erros, em coisas que no final cumprem os desígnios dele, né? Acho que uma segunda maneira que essa história ilustra isso é porque algum tempo depois, já aqui no capítulo 10, uma coalizão de nações, estados, né, vem para atacar Gibeão. E agora Israel estava obrigado por juramento em protegê-los. Israel vem e protege Gibeão. E isso acaba desencadeando uma campanha militar que vai durar alguns capítulos e, na medida que Israel protege Gibeão, ele está também cumprindo o desígnio de Deus ali em destruir aquelas nações, né? Ele fala de 5 reis, depois de 7 reis. E né? assim, exatamente. E aí você tem o cumprimento daquela questão da ordem para destruir, né? Porque nessa sequência de capítulos que ele vai dizer que não sobrou nenhum, né? Que foi destruído todos. O que é a mesma palavra que Raabe havia usado lá como a gente havia mencionado no primeiro bloco, que Deus havia destruído, o verbo haran, né? Os reis amorreus. Ou seja, esse é um conceito de Heren, é um conceito importante para a gente entender a conquista da terra, porque Deus, na sua soberania, ele destina alguns... O termo Heren, acho que para ficar um pouco mais claro o argumento, significa aquilo que é destinado para destruição, ou algo que foi consagrado e não pode ser resgatado. Então, Deus coloca o povo cananeu nesse status. Então, ele deve ser aniquilado, não porque Deus odeia ou não quer os cananeus, ao contrário, a própria mensagem de juízo é um chamado para o arrependimento, mas porque Deus quer exterminar a religião de Canaã. Né? Esse é um juízo. Deus, na sua soberania, como juiz de toda a terra, ele diz como deve proceder o povo, e ele utiliza um povo como instrumento para cumprir a sua soberana vontade. Muito bem. Acho que você destacou um ponto muito importante. Deus não tem um problema com os cananitas em si. Deus tem um problema com a religião pervertida dos cananeus. E é bom lembrar que Deus deu a esse povo muito tempo para pensar nesses pecados, para se arrepender deles, não é? E mesmo assim houve um endurecimento do coração por parte da maior parte dessas pessoas. Porém, aqueles que se arrependeram, como os casos de Raabe e esses mesmos gibeonitas, foram alcançados pela misericórdia de Deus, porque Deus quer salvar todos. É verdade. E para confirmar esse ponto que vocês estão destacando, eu me lembrei de Malaquias, capítulo 4, verso 5, aonde Deus diz: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá, no verso 6, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E a palavra maldição aqui é Heren, né? Ou seja, um dia Deus considerou os cananitas, em alguns casos, como Heren. Eles estavam além
da graça no sentido de que eles já tinham tomado a decisão deles, mas os israelitas também, se tomassem as mesmas, se fizessem as mesmas escolhas, seriam considerados herem. Então não é a questão de ser israelita ou ser cananeu, a questão é a minha resposta para Deus. Qual é a minha resposta? E isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, Levítico capítulo 18, né? Deus está orientando o povo de Israel, falando assim, olha, vocês vão para a terra, mas vocês não vão incorrer nos mesmos pecados cananeus, porque se vocês incorrerem nesses mesmos pecados, a terra vai vomitar vocês. Então, do jeito que eu estou tirando os cananeus para habitarem na terra, vocês habitarem nesse lugar, se vocês começarem a ter a mesma atitude, eu também vou tirar vocês. Que, de fato, é o que acontece na história de Israel com os exílios. Uma coisa interessante, quando a gente pensa no cânon bíblico cristão, a última palavra de Malaquias é herem. A última palavra do Novo Testamento é a graça do Senhor Jesus, né? Então, eu creio que o plano de Deus nunca foi que os cananeus, os israelitas, se tornassem objeto de sua ira. Pelo contrário, objetos da graça dele, né? Esse é o plano A de Deus para cada um de nós. A graça de Deus prevalece sobre a maldição. Deus deseja salvar você também, como eu, que somos improváveis, mas a graça nos surpreende, nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade e é tempo de aceitar essa oportunidade que Deus está nos dando. Essa graça surpreendente, maravilhosa, extraordinária está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.